Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Uma das reclamações mais constantes nos consultórios de psicanálise é de filhos falando do tratamento que receberam na infância e na adolescência e às vezes até mesmo na vida adulta de seus pais. E aí, alguns chegam até imaginar que na verdade a culpa não é dos pais, mas sim deles, porque eles que não foram bons o suficiente e que por isso mereceram tudo o que os pais disseram. É um grande erro, tá? Existem pais e mães que são muito tóxicos. E eu não estou me referindo àqueles casos mais graves do pai que vai embora e nunca aparece. Esse às vezes causa menos danos é, à pessoa, ao filho, do que aquele pai que está ali presente, mas só dizendo coisas ruins a vida inteira para o seu filho, para sua filha. Nem também estou me referindo àquela mãe que de repente não dá de comer aos filhos, não cuida muito mal deles, deixa, mesmo quando eles estão doentes, não dá a devida atenção. Não, às vezes ela até cuida bem dessa parte, mas novamente, tece comentários que vão marcar a vida daquela pessoa, às vezes para sempre. Existem sim pais e mães tóxicos e não são casos raros. Bem, é importante entender que os pais, eles não são perfeitos, mas nós, de uma maneira não assim consciente, nós ali desde pequenos vemos os nossos pais como o nosso porto seguro, né? Quando os pais estão presentes na casa, ou às vezes os familiares mais próximos, que às vezes até moram na mesma casa, os avós, por exemplo. Então, tudo aquilo que nos é ensinado, tudo aquilo que nos é dito, ah, enquanto crianças e adolescentes, nós costumamos a acreditar que tudo aquilo é verdade e não questionamos, não temos o discernimento suficiente para dizer, não, aqui minha mãe está extremamente, completamente enganada, errada, aqui o meu pai foi injusto, ele está falando uma coisa só para me machucar. Não, as palavras, as frases são ditas, machucam, mas e o que é mais cruel, o filho, a filha acaba acreditando que aquilo que os pais estão dizendo é verdade, dizendo sobre eles, né? E o que que acontece? Nós temos pessoas que vão crescer e com a autoestima em baixa, se sentindo realmente verdadeiros fracassados. E tudo por culpa de quem? Dos pais. Bem, a, às vezes o pai ou a mãe não precisa nem dizer uma coisa, mas, por exemplo, o filho tenta ajudar a fazer uma coisa, ou então o pai, a mãe pede para ele fazer alguma coisa e aí vê que o filho não está conseguindo fazer, vai falar, deixa que eu vou resolver isso aqui, deixa que eu faço, e aí faz uma careta, faz uma expressão de deboche, aquilo imediatamente é assimilado pelo filho ou pela filha como ele está dizendo que eu sou incapaz, não com palavras, mas pela maneira com que ele agiu. Então, a gente tem esse caso também. Mas o mais comum é quando os pais dizem abertamente para os filhos que eles, frases assim do tipo: você nunca vai ser nada na sua vida, ah, isso que você fez não está bom, mesmo que seja uma conquista interessante, tirou uma nota ótima na prova, o pai e a mãe falam, isso aí você não fez mais do que obrigação. Eu estou pagando a escola, ou eu estou pagando aqui a sua alimentação, estou te dando de vestir, você tem mesmo que tirar nota. Então, nunca há uma palavra de incentivo, sempre há um motivo para criticar. Isso é típico de pais tóxicos e muitas vezes, não raramente, de pais narcisistas. Então, o pai ou a mãe, né, ele quer que o filho às vezes seja o melhor para satisfazer as frustrações dele. Como ele não, ele ou ela, né, estou falando do pai e da mãe aqui sempre. Como eles não foram os melhores, às vezes eles querem projetar nos filhos que esses sejam
melhores para poder exibir para outros familiares, para amigos, mas não conseguem reconhecer as conquistas dos filhos exatamente porque são narcisistas. Então eles só se enxergam eles como perfeitos. E aí, se o filho ou a filha consegue alguma coisa, como eu disse, né? Isso não é muito importante o que você fez. Isso dá para fazer melhor, eu faria melhor. Ah, você não fez mais que a obrigação, isso é muito comum de ouvir, né? E quando o filho não consegue, aí é que a coisa piora, porque o que eles vão dizer? Ah, você realmente nunca vai conseguir fazer nada direito, ah, você é um fracasso, você precisa mudar, porque senão você na sua vida você vai ser sempre essa repetição de fracassos e de erros. E o que, que acontece? A criança ou o adolescente ali é como se ele fosse um computador ou um celular onde você vai instalando os programas que você quiser. E os pais têm esse poder de instalar esses programas. Então eles estão programando os filhos para não terem autoestima, para se sentirem realmente como perdedores, como fracassados. E os danos, como eu já falei, vão perdurar muitas vezes pela vida inteira. Ah, Outro caso de pais ou de mães que são narcisistas ou tóxicos são aqueles que tecem comentários até sobre a forma física. Por exemplo, a filha está ali crescendo, se tornando uma adolescente, está ficando bonita, e a mãe, por ser narcisista, né, vê que a filha está ali ganhando uma beleza, tal, ela começa a ver defeitos nessa filha. Diz que a filha está gorda, diz que o cabelo dela não era bonito, que o dela, quando era jovem, era muito melhor. E, na verdade, o que está ocorrendo ali é que ela está sentindo inveja. Ou então, quando a filha realmente pode estar assim, acima do peso, ou pode não estar com o cabelo tão bonito, ela poderia agir de uma outra forma, dando um toque para que a filha, né, no momento certo, buscasse é, fazer ginástica ou então arrumar o cabelo, ir a um salão, mas ela faz sempre isso no sentido de depreciar, de humilhar, de ofender. Isso ocorre com frequência. Então, aquela historinha que a gente tem, aquele clichê de que os pais e a mãe são sagrados e que os filhos é que são ingratos, não. Existem pais e mães muito cruéis com seus filhos, sim, ok? Se você foi vítima disso, não pense que você é que era o ruim da história. Não, existem pais. Às vezes a culpa também é, foram de outras gerações nas famílias deles que agiam dessa forma. Quer dizer, eles tiveram pais que os trataram da mesma maneira que eles estão tratando agora os filhos deles, e por isso eles estão reproduzindo um modelo que lhes foi ensinado, ok? Outra coisa que mostra claramente quando é uma mãe e um pai tóxico é fazer comparações. Isso é uma crueldade muito grande. Primeiro, eles às vezes comparam é, situações dos filhos com eles próprios, né? Porque eu na sua idade já fazia isso, já fazia aquilo, eu já tinha, já trabalhava, eu já tinha tanto dinheiro, eu já era independente, eu já ia para lá, ia para cá, enfim, faz uma série de comentários e você não faz nada, você não consegue fazer tal coisa. Às vezes eles fazem comparações entre um filho e outro, que acaba sendo terrível, porque o filho que está sendo criticado vai se sentir como o, o imprestável daquela família. Quer dizer, olha, meu irmão, o problema não são os meus pais, que eles estão elogiando o meu irmão, o problema sou eu que sou ruim. Então veja o nível de crueldade aí. Também essa comparação pode ser feita com o filho do vizinho ou com um primo, mas de toda forma isso é extremamente cruel com
a criança ou com o adolescente. Como eu disse, existem muitos casos em que essas palavras pegarão de uma maneira tão profunda que a pessoa não conseguirá se livrar disso para o resto da vida. Eu já vi casos, muitos casos, em que, por exemplo, um pai dizia para o filho, quando ele começou a tentar tirar a carteira de motorista, e o pai dizia que já dirigia bem desde não sei quantos anos, que fazia isso, que fazia aquilo, sempre se exaltando, né? E para o filho ele dizia: não adianta, você não vai conseguir ser um motorista, você não tem condições de dirigir um automóvel. E o que aconteceu? O filho de fato criou um bloqueio e ele simplesmente não conseguia é, dirigir um carro. Outro exemplo, ah, um filho que de repente tem um talento musical muito grande e o pai fica dizendo para ele: não, você nunca vai conseguir ser cantor. Isso é coisa de televisão, você está com a cabeça virada, você não vai ser nada, você vai ser um perdedor. E aí, este filho, mesmo tendo um talento enorme para ser cantor, ele passará por um processo de se auto-sabotar, porque toda vez que ele tentar, independente da carreira, que eu dei um exemplo, né, de cantor, mas poderia estar tentando fazer uma outra coisa, só que aquelas palavras do pai parece que, parece não, elas afetarão o filho de tal forma que toda vez que ele for tentar dar um passo rumo ao seu sonho, ele acabará dando dois para trás, porque ele acha assim: não, eu não vou conseguir, e acaba desistindo, acaba não tendo aquele estímulo necessário para ir atrás. Ele acaba ele próprio botando pedras no seu caminho apenas porque o pai ou a mãe sentenciou, né, profetizou, e aí se profetizou entre aspas, de que ele não teria chance de dar certo. Ah, Há outros casos de pais, para se ter uma ideia do absurdo, que chegam a dizer que o filho foi responsável pela separação deles. Então, o seu modo de agir acabou fazendo com que o seu pai se cansasse e por isso ele foi embora. Então, olha o peso que depois essa pessoa vai carregar para o resto da vida. Olha, eu fui um filho tão ruim que o meu pai acabou se separando da minha mãe. E na verdade não tem nada a ver, né? O filho não ia fazer com que houvesse a separação. Se separaram por uma série de motivos. Ah, Algumas formas de detectar um pai ou uma mãe tóxica ou narcisista. Quando o filho recebe um elogio de uma ou de mais pessoas e esses pais estão próximos, você pode perceber que eles não conseguem ouvir aquilo calmamente ou concordar com aquilo. Eles tentam logo mudar de assunto, eles atravessam a conversa, passam a falar de uma coisa completamente diferente, como se estivessem ali enterrando aquele elogio que está sendo feito ao filho. Seja por parentes, por amigos que estão ali elogiando: olha que bacana o que você fez. E aí o pai, a mãe não consegue lidar com aquele elogio e tenta cortar imediatamente a conversa. Quando não consegue, se afastam, né? Ou pior, tentam desmerecer aí na frente do filho e das pessoas que estão lá, diz: não, mas isso aí não é nada disso, não é importante, não foi nada demais. Novamente fazendo com que a criança tenha, ou criança ou adolescente, né, tenha sua autoestima detonada. Ah, Agora, como que eu posso, quando eu me torno um adulto, porque quando é criança e adolescente é muito difícil dela entender que ela está sendo vítima de pais tóxicos. Mas quando a pessoa se torna adulto, ela começa a perceber que os pais agiram de uma maneira errada, que foram injustos e cruéis com eles. Mas mesmo assim eles não conseguem recuperar a autoestima. Um erro a não se cometer é querer se vingar deles, atacando-os o tempo todo, dizendo: olha, se eu não dei certo na vida, aconteceu isso comigo, foi porque vocês não me incentivaram, foi porque vocês é, só me jogaram para baixo. O caminho correto é
Primeiro você tentar entender que eles não são perfeitos, aliás, como ninguém é, que eles eram, são, né, se estiverem vivos, pais tóxicos que erraram em relação a você e que as profecias que eles fizeram, profecias aí entre aspas, elas não vão se concretizar se você entender que eles não têm esse poder de ditar o que você pode ou não pode fazer na vida, tá? Isso aí vai depender ah, do seu empenho, vai depender também da maneira com que você consiga superar o que foi dito. Não é fácil? Não, não é fácil. Por isso que para muitos casos é recomendado fazer uma terapia, porque através da terapia você vai poder revisitar todos esses momentos que você passou, entender as falhas deles, onde que eles cometeram as falhas e recuperar aos poucos a sua autoestima, porque você vai começar a entender que na verdade o que eles estavam fazendo com você não tinha nada a ver com pais saudáveis e que a culpa era deles, única e exclusivamente deles, que você não é um fracassado ou uma fracassada. É, então você começa a se sentir mais leve com o caminhar da terapia, você aprende a recuperar a sua autoestima ou criar a sua autoestima, você começa a criar a independência, porque você começa a acreditar em você, e você pode entender sim que com muito esforço, porque nada vem de graça, você poderá ser um bom profissional, também um bom marido, uma boa esposa e finalmente um bom pai ou uma boa mãe, fazendo, na maioria das coisas que eles fizeram, fazendo exatamente o contrário. E talvez aí esteja a melhor resposta para eles. Você mostrar que apesar deles, apesar do que eles disseram, você conseguiu fazer tudo aquilo que você queria e não pense que, mas eu preciso ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. Às vezes há pessoas que são extremamente bem-sucedidas financeiramente, mas que emocionalmente, em termos de relacionamentos, ela não tem alegria nenhuma. Então, não associar uma coisa a outra. Claro, quero ter uma profissão, quero estar bem, mas principalmente quero levar uma vida com paz e com alegria, com a cabeça tranquila, no momento certo, tendo, se já não for casado, né, ou casada, tendo meus filhos e, ao contrário dos meus pais, eu incentivarei os meus filhos, os apoiarei, claro que cobrarei também, mas de uma maneira justa e não de forma que venha a inibi-los ou a magoá-los, e essa é a maneira. Então eu recomendo a todos que passaram por, por esse tipo de problema, de terem pais tóxicos, que primeiro parem de se culpar. Existem sim pais que são ruins, mas não quer dizer que eles estavam dizendo a verdade. Você pode sim resgatar ou construir a sua autoestima e seguir em frente e ser feliz, ok? Um abraço a todos.